Bom dia, queridos, tudo bem? Tudo jóia. É sempre bom estar aqui, mas eu já vou falando que eu prefiro a salinha. Porque lá eu tiro a sandália, lá eu sento no chão. E aí, quando o pastor Reinaldo me convidou, ele falou assim, fique à vontade. Aí os pensamentos vêm, né? Vou colocar todo mundo sentado no chão, vou fazer torta na cara, vou fazer um quiz de perguntas. Mas aí, né, maturidade, entendendo como é que são as coisas, vou trazer a palavra para vocês. Peço que os irmãos sejam misericordiosos, porque domingo passado nós tivemos o pastor Irlande, né, maravilhoso. Eu não estava aqui, ouvi na semana a mensagem dele, é sempre muito bom ouvir o pastor Irlande, mas eu acredito que Deus nos usa em todo momento. Eu sempre gosto de... Eu falo, né? É uma fala constante minha que eu aprendi ao longo da minha vida cristã. Eu fui convertida, e vocês não façam cálculos, por favor, em 1996. E o meu primeiro ministério foi crianças, ajudar na salinha. E de lá eu nunca mais saí. E para mim é um privilégio. Eu já tive crianças que são pastores, já tive crianças que são líderes de crianças. Me chamam de tia, eu contei para os irmãos aqui, Praça da Sé, quarta-feira, eu, exausta. Tia Tati! Falei, nossa, não tem muitas, né? Meu nome é comum, mas não tem tantas tia Tati assim. Que eu olhei uma moça com um bebê no colo. Gente, eu não lembrei o nome dela, mas ela lembrava meu nome. Ela lembrava que ela aceitou Jesus no momento na salinha comigo. Ela lembrava das coisas que eu falava, ela lembrava de mim. Isso foi precioso. Foi muito precioso. E marcar a infância das nossas crianças, dessas crianças que Deus tem colocado na minha vida, tem sido o meu ministério e a minha paixão. Está falhando isso aqui, sou eu? Estou me mexendo. Agora aguenta, gente, eu sou a tia das crianças, eu não vou ficar quietinha, por mais que eu queira. E qual é a minha proposta hoje? Mês das crianças, mês de outubro. A gente tende a olhar mais para a criança, né? As redes sociais estão aí, agora é a sua vez, poste a sua foto da infância. E aí a gente descobre, né? As fotos do dente de janelinha, os irmãos, né? Aquele que é carequinha, mas hoje é carequinha, mas no passado era cabeludo, né? O Romeu está rindo que é o caso do Romeu. Gente, como a pessoa tinha cabelo. É verdade, não pode acreditar. Ele era um menino cabeludo e loiro, olha só que coisa. E aí, sabe lá Deus o que aconteceu nesse percurso, né? A culpa não foi minha, tá? Não fui eu, mas é um momento que a gente sempre fala da infância. E nos últimos tempos, eu acho que sempre, pelo menos para mim, que estou do lado de lá da infância, né? Estou trabalhando com crianças em ministério há quase 30 anos. Hoje, atualmente, eu trabalho numa escola, eu sou pedagoga. Então, assim, na escola que eu trabalho, na unidade que eu trabalho, são 300 crianças. Uma benção. E são mesmo, viu, gente? Eu gosto. Estava falando com a irmã lá fora, que antes eu trabalhava num consultório dentário. Na escola eu trabalho 20 vezes mais. Mas eu vou trabalhar muito mais feliz. Eu faço o que eu gosto. Eu gosto de estar com elas. Tem coisas difíceis, mas eu gosto de estar com elas. E aí, quando a gente pensa em infância, eu falei, o que eu vou falar? E eu gostaria de conversar com irmãos para a gente pensar junto sobre a valorização e a preservação da infância. Isso, para mim, é urgente. A gente que está trabalhando com criança, a gente tem um senso de urgência em relação a isso. E aí, por exemplo, na minha família, eu e meu marido não temos filhos ainda, e as nossas sobrinhas já são grandes. Então, não tem criança ali entre a gente, né? Então, por exemplo, o meu gasto com o Dia das Crianças vai ser mínimo, né? Para os pais aí, Deus ajude. Mas não tem criança por perto. Mas como eu estou o tempo todo com criança, e a gente, né, eu e o Romeu estamos num processo de adoção,
qualquer hora aí o nosso telefone toca e o nosso filho vai chegar. Então, a gente tem olhado para a infância, e eu tenho ensinado o Romeu a olhar para a infância de uma forma diferente. E aí, quando eu penso na valorização, quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente vai para o seminário, né? Eu fiz seminário há muito tempo atrás. E a gente ouve assim, na Bíblia, as crianças não eram nem contadas. Mulheres e crianças não eram nem contadas. Não vou falar de mulheres, esse é o campo da Eli, deixa para ela resolver depois. Mas eu posso falar de criança. E parece que junto dessa fala, pelo menos para mim, tá, gente? É como se elas não tivessem importância para Deus. É como se elas não tivessem um protagonismo ali na Bíblia. É que como se não fizesse diferença, elas não eram contadas. Será? E aí tem uma frase que eu gosto muito, é uma frase que é meu descanso de tela lá no trabalho, que é da Lia Luft, que diz que a infância é o chão que a gente pisa a vida inteira. E chão, se a gente for lembrar, a gente lembra o quê? Da casa na rocha. É onde a gente firma os nossos pés, onde a planta coloca as raízes, é a base de tudo. E aí eu não consigo desconectar a valorização da infância da palavra de Deus. Ainda que a Bíblia não tenha sido escrita para as crianças. Gente, como é difícil ensinar a Bíblia para crianças. Os irmãos não imaginam. Vai lá agora. A Cris está com o pé nas costas, os 4 amigos carregando o paralítico, e aí o filho vem e sobe nas costas dela, e o outro rola, e o outro puxa o cabelo do outro, e eles estão brigando. É intenso. A Bíblia é um livro que a gente tem que traduzir a mensagem para a criança, que às vezes nem nós compreendemos. Não é verdade? É um livro difícil de compreender. Mas eu não consigo enxergar. E aí eu falei, é disso que eu vou falar. Deus colocou isso no meu coração. A valorização e a preservação da infância. E aí eu já leio com vocês lá Gênesis 1, versículo 27 e 28. Lá no comecinho de tudo. Já que é para provocar, né? Estamos aqui. Gênesis 1, 27 e 28. Assim, eu estou lendo na NTLH. É a minha Bíblia, gente. É essa, cheia de bichinho, cheia de coisinhas. No dia a dia acabo lendo digitalmente, né, que é mais fácil. Mas a minha Bíblia de estudo é essa aqui. E lá está assim, ó. Assim Deus criou os seres humanos. E Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. E os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos. Eureka. Achei. Tenham muitos e muitos filhos. É ordem, gente. É bênção. Ele abençoou aquele homem. E aí a gente fala assim, quando eu estou procurando material para ensinar, a gente acha aquelas ilustrações, Adão e Eva criancinhas, no jardim. Eu detesto. Sabe por quê? Eles não eram crianças, eles eram adultos. E eles foram criados adultos porque eles tinham uma demanda. Eles tinham uma obrigação, eles tinham uma missão, eles tinham que cuidar daquele jardim, eles tinham que nomear os animais, eles tinham que procriar, eles tinham que começar a humanidade. E por isso eles não eram crianças. Só por isso. Mas aí Deus os abençoa para que eles tenham filhos. Filho dá o quê? Dá o quê? Eu ainda não sei, mas sei que ainda não tenho, mas eu sei que dá. Filho dá trabalho. Filho é demanda. Filho é preocupação. É entrega. E não é só da mãe, não. É claro, né? A demanda da mulher é muito grande, mas nós temos pais também. Os pais sozinhos, os pais solos, os pais que são colaboradores, que criam os filhos, que fazem parte da criação. Então, Deus os abençoou. Tenham os filhos. Se a infância não tem valor na Bíblia, por que Deus ia abençoar o primeiro casal com filhos? Para quê?
Estava começando tudo, era só criar todo mundo adulto. Ia ser muito mais fácil. Então, essa valorização da infância, eu começo a enxergar ela aí, em Gênesis 1, 27 e 28. Quando Deus abençoa. Existe um slogan novo, né? Prefiro bicho do que gente. E quem me conhece, eu amo animais de estimação na casa dos meus amigos. Então, eu sou a pessoa que não tem o bicho de estimação. A meta do nosso casamento, do Romeu, nos próximos dias, a gente faz 7 anos de casados, estamos há 10 anos juntos. A meta dele é me convencer a gente ter um gato. E o irmão Guilherme está trabalhando com ele nisso. O irmão Guilherme, veterinário, né? Fica lá falando no ouvido que nem todo gato dá alergia. Meu argumento foi por terra, tá, Guilherme? Estou procurando outro. Mas eu gosto de bicho. Não gosto de ter em casa, mas eu gosto de bicho. Mas eu não prefiro o bicho. Porque o meu desejo, no caso pessoal mesmo, de maternar, não vai se resolver adotando um cachorrinho. Por mais que seja filhotinho, que dê trabalho, que gaste dinheiro e que todas as coisas, ele tem um tempo para viver e ele não vai continuar. Gente, eu não vou falar de Jesus para o cachorro. Para mim não dá. Não funciona. Mas por que isso? Por que essa luta contra a infância? Por que já tem lugares, voos, restaurantes, espaços que crianças não são bem-vindas? É difícil ser criança, gente. Muito difícil. Eu convido vocês, se vocês pudessem ser uma mosquinha ali na salinha. Teve um dia que eu fui com a aula preparada, eu e a Val. Val, a gente vai arrasar na salinha. Nossa turma é de 7, 9 anos. A gente vai arrasar, vai ser legal, vai ser 10. Quando eu sentei, uma criança falou de bullying, que estava sofrendo, que estava acontecendo. O outro estava falando da dor que ele tem no coração, da tristeza que ele sente. E eles começaram a falar do que este mundo que não valoriza e não preserva a infância está fazendo. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo a criança como uma bênção no começo de tudo. É só isso que eu enxergo. Ela é uma bênção no começo da humanidade. Sem elas, a humanidade não existiria. Porque eles precisaram procriar, e mais criança, e encher a terra. Um outro texto também que fala sobre a infância na Bíblia, isso aí os pais amam, né? O Salmo 127, 3, que os filhos são o quê? Uma bênção, uma herança do Senhor. Olha o lugar que Deus dá para a criança. Isso eu fui tentada a pegar todas as narrativas que aparecem as crianças na Bíblia e trazer para vocês. Mas aí, essa manhã ia ser pouco. Mas olha, eles são uma herança que é dada por Deus a nós. Não é fácil ser criança. Eu sempre vou olhar para a infância. E eu vejo lados diferentes da infância, porque eu trabalho numa escola que não é cristã. Eu não posso falar de Jesus para as crianças lá. E estou com as crianças aqui da igreja. E elas são diferentes em algumas coisas. As daqui são crianças, viu, irmãos? São crianças, oram para não fazer xixi na cama. Aliás, xixi, cocô e pum são as coisas mais engraçadas que eles acham, né? Eles adoram isso, e às vezes a gente não tem paciência. Ai, meu Deus. Ai, ele não para quieto. Ai, que bênção. Vou dar o celular, porque, né? E é preciso, gente, eu não vou condenar, não. Eu imagino aí as mães, a demanda das mães, como é. Eu brinco com as irmãs aqui, eu falo assim, eu ainda nem tenho filho, eu estou tão cansada, gente, não sei como é que vai ser. Mas espero dar conta, eu vou dar conta. E aí, esses filhos que são herança do Senhor. E herança é algo que a gente cuida bem cuidado. Eu nunca ganhei herança. Do meu pai só recebia asma.
Eu brincava com meu pai assim, eu falava, pai, você me deixou só a asma de herança, eu preferia boi e fazenda, mas não deu certo. Mas a herança é algo que a gente cuida, a gente faz um investimento, a gente guarda, a gente preserva, a gente faz lá, né, o cofrinho para o futuro, sendo ela uma herança financeira. Mas a criança, essa herança, é aquilo que você vai investir, que você vai olhar. E eu vou dar uma dica para vocês, quando você olhar para uma criança, não olha de cima não, ajoelha, fica do tamanho dela. É tão gostoso, é muito bom. É muito bom quando você sente aquele bafinho e quando você ouve aquela vozinha no seu ouvido de perto. Eles dão trabalho, gente, dão mesmo. Mas é para dar trabalho mesmo. É porque é vendo elas, a gente olha para a criança e fala assim, meu Deus, está nas minhas mãos. O Senhor vai me ajudar. É algo que o Senhor me deu, que eu nem merecia, mas o Senhor me deu. E aí o último texto que eu quero pensar no que a Bíblia fala, o texto de Jeremias 1:5. Deus fala o que para ele? Eu te escolhi antes que você estivesse no ventre da sua mãe. Eu já te conhecia. E aí, podemos ficar o dia inteiro aqui, pensando em textos que valorizam a infância. Eu, Tati, não consigo desconectar a importância da infância da palavra de Deus. Porque eu enxergo exatamente assim. Eu amo a serva de Naamã. Eu amo que Samuel foi chamado criança. Eu amo. Eu amo que Moisés foi encontrado bebê. É lindo demais. Olha por quantas fases da infância a palavra de Deus. E aí vem Deus. E eu adoro essa parte. É a minha preferida. Vem Deus e coloca a infância assim, ó. Pá! O nosso Salvador nasceu. Gente, cá para nós, não era mais fácil Jesus se materializar com 30 anos? Aparecer lá no meio do deserto, começar a pregar, cumprir a missão dele, vida que segue? Precisava uma adolescente, uma jovem menina, ficar grávida? Precisava viajar no lombo do burrinho? Nascer numa manjedoura, passar tudo que eles passaram, a gente lê, quando a gente está lendo as narrativas, a gente imagina que era muito fácil, né? Agora imagine vocês, grávida, nos dias de ganhar, sentado no lombo de um animal. Eu montei a cavalo uma vez, odiei, é horrível, dói as pernas demais, porque é musculoso. Você imagina a coitadinha grávida, sentada no lombo de um animal, lá, passando aquele perrengue todo, até chegar para Jesus nascer. Mas Deus deu o valor máximo para a infância, quando o nosso Salvador nasceu. E é tão gostoso, quando a gente diz lá na salinha, Jesus também teve 3 anos. Eles fazem assim, Jesus também chorou por causa da mamãe. Porque criança é criança do mesmo jeito, gente, desde que o mundo é mundo. Jesus precisou de colo. Jesus precisou de cuidado maternal. Ele precisou de um pai protetor e presente. Ele cresceu. Ele precisou ser ensinado. Ele precisou ser disciplinado. E aí, isso é uma conversa para um outro dia, que eu penso coisas diferentes. Mas ele precisou de todo esse suporte. E aí, você já se perguntou, por que isso? Por que a redenção, a nossa salvação, a mudança de toda a história da humanidade precisou começar na infância? Vocês já tinham pensado nisso? O autor de Hebreus vai dizer que nós temos um Deus que se compadece das nossas dores, que é um homem experimentado. E aí, quando a minha criança, que é de vocês, mas é minha também, aqui é guarda compartilhada, eu só não pago o boleto de vocês. Mas quando a minha criança está ali na salinha, ela está falando, Jesus, eu tenho uma experiência que eu vivi, não vou falar o nome dele, que ele vai ficar envergonhado, vai ficar bravo comigo.
A criança não sabia escrever letra cursiva. Não sabia. E ele estava preocupado, porque todo mundo já fazia letra cursiva na sala, menos ele. E aí eu ouvi ele orando, gente. Que gostoso. Deus me ajuda a escrever a letra cursiva. É tão pequeno para a gente, é tão insignificante para a gente, mas se a gente for estudar o que precisa para fazer a letra cursiva, todo o movimento que tem que se desenvolver, estrutural, mental, para fazer aquele movimento, ele estava realmente muito preocupado, ele estava sofrendo. Aos meus olhos, a criança, pelo amor de Deus, é só uma letra cursiva. Não! Aquilo era a dor dele naquele momento. Gente, não deu um mês. Ele estava na salinha, a gente tinha que anotar alguma coisa. E ele anotou de letra cursiva. Ele falou, tia, Jesus me ensinou e me ajudou a aprender a letra cursiva. Eu não vou dizer que essa criança não teve uma experiência com Deus. Eu não vou dizer. Tia, o dia que me trancaram no banheiro lá na escola, eu pensei em Jesus. Jesus me ajuda. Porque o nosso Deus foi criança. Ele ouve as crianças e Ele se importa. E a infância tem valor, sim, para Deus. Não é uma fase qualquer. É o chão. Os estudos estão mostrando que está todo mundo preocupado agora. E aí fica uma dica, quem não segue ainda, internet é bom, rede social é bom também para fazer coisa boa. Tem o movimento Desconecta, que é um movimento para tirar com urgências as nossas crianças da tela, do mundo virtual. Que é melhor você deixar uma criança na Praça da Sé de madrugada sozinha do que deixar com o celular no quarto sem supervisão. E esse movimento quer resgatar essa infância. Depois do vídeo do Felca, e aí quem trabalha com criança, a gente já sabe daquilo há muito tempo. Mas graças a Deus o Felca foi usado para falar e os pais abriram os olhos. Quem não viu ainda, procura lá o vídeo do Felca sobre a infância, vocês vão achar, é aterrorizante. Mas esse é o mundo que está para as crianças. E aí, eu, igreja, não vou valorizar a infância também? As crianças não eram contadas, talvez elas não eram nem importantes. Não, elas eram sim, elas são sim. E quando eu penso na valorização da infância, eu olho isso. Eu falo, Jesus, o Senhor foi criança. E se você puxar na sua memória as suas experiências de infância, aquilo que você viveu na sua infância, que está apontando agora para a sua vida, nós já descobrimos isso. Todas as emoções, o autocontrole, tudo que você imaginar começa na infância e aponta para a sua vida inteira. Agora, durante o nosso processo de adoção, eu oro para que Deus preserve a infância do filho que eu vou receber. Eu não sei o que ele está passando. Aliás, para ele ser meu filho, a vida dele tem que estar bem difícil. E olha que angustiante isso. Mas eu falo, Senhor, é só uma criança. E o Senhor vai cuidar até que ele chegue até a nossa casa. E quando a gente olha para a criança como esse lugar de valor, a gente muda o nosso comportamento. É difícil, é. E a gente valoriza a infância quando a gente deixa eles correndo aí atrás, ó. O caos no mundo. Não é verdade? Não é um caos, gente? É um barulho. E aí a outra vem dançar aqui, dá pirueta. E o outro aperta o botão, apaga a luz. E o outro senta na bateria. E tem que tomar cuidado. Teve uma vez, gente, que eles pisaram na tela, não foi? Eles pisaram nessa televisão aqui, a televisão quebrou. E é isso. Eles estão aqui, eles são esse agora. Essa valorização... Oh, meu papel voou? Essa valorização da infância é para agora.
O nosso Jesus, o nosso Deus, veio em forma de criança. E aí, olhando biblicamente, tem mais um texto, a gente sai de Deuteronômio 6 e 7, né, a Shema. Em tudo que você fizer, ensine a palavra de Deus para o seu filho. E a gente caminha mais um pouquinho, a gente chega no texto de Juízes 2:10, que morreram todos daquela geração, e veio uma geração que não conhecia a Deus. Vocês já leram isso? Veio uma geração que não conhecia a Deus. A infância não foi valorizada. Aquele ensino que era passado de pai para filho, de boca em boca, em algum momento parou de acontecer. E veio uma geração que não conhecia a Deus, que não tinha ouvido sobre o dilúvio, nem sobre Abraão, nem sobre Moisés, nem sobre nada. Ela não conhecia os feitos do Senhor. Se você continuar lendo, você sabe que a coisa degringola daí para frente. É por isso que a infância tem o seu valor. E esse valor está para mim, e agora os irmãos refletindo comigo, espero que vocês olhem para a Bíblia de forma diferente, está escancarado. Essa valorização da infância, o nosso Deus nascer criança, trouxe essa valorização. E aí, um outro ponto é sobre a preservação da infância. Como fazer a manutenção? Que é isso, né? É fazer a manutenção da infância. Tudo a gente tem que fazer manutenção. Tudo. Estou na fase da vida que até a podóloga está mandando eu fazer exercício físico, gente. Está cruel. Está cruel. A Kátia está rindo porque ela anda pegando no meu pé. Está cruel. Mas é manutenção. Se não fizer a manutenção, eu não fiz manutenção nos joelhos, eles já deram sinal de pedido de socorro. Se não cuidar daqui para frente, vai para o espaço. E a preservação da infância é isso. O que eu vou proporcionar para o meu filho? E aí, quem não é pai, quem já é vovô e vovó, os filhos estão grandes, não tem neto, seja qual for, sempre tem uma criança perto de você. Tem a sua vizinha, que é sozinha, criando filho, que de repente você pode falar, você quer ir no salão? Escovar o cabelo, sei lá. Comprei uma pipoca de micro-ondas, sabor chocolate com caramelo, lembrei do seu filho? Não sei. Essa preservação da infância, ela é urgente. Gente, acenderam todos os alarmes. É igual pegar o exame de sangue, graças a Deus o meu não está assim, mas agora o laboratório é cruel, né? Porque antes você lia, você não sabia o que significava. Agora, o laboratório que eu faço, eles põem setinha vermelho para baixo. Gente, olha, dá um suadouro, você vai olhando tudo, né? É urgente, acenderam os alarmes. A gente já entendeu, se a gente não preservar essa infância, se a gente não cuidar dessa infância, nós não vamos ter uma geração saudável. Já começou. Quando? Quem aí é mais experiente? Quem aí já ouviu falar de suicídio de criança? Dá para entender? Quem aí já ouviu falar, há muitos anos atrás, que criança tinha depressão? Que criança tem vontade de morrer? Eu já ouvi. Eu já ouvi isso de crianças. E é muito duro. Isso porque nós estamos tirando delas algo que é só delas, a infância. E o compromisso da igreja, o pastor Irlande, domingo passado, falou muito bem, né, sobre a igreja para o século 21. E todo mundo pergunta por que o nome da nossa igreja é Igreja Batista I-21. É a igreja para o século 21. E aí nós viemos com uma proposta nova de cuidado, né? A Sandrinha combinando, chamando para semear. Vem, gente, é muito bom. Porque essa ideia de cuidado, de proximidade,
Pastor Reinaldo não está sonhando com uma igreja de 4.000 pessoas. Porque nós queremos cuidar um dos outros. E nós precisamos cuidar dessa infância. A infância está doente. Muito, muito doente. E nós temos o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Quem ainda não leu, é uma boa leitura. É interessante, mas o ECA vai garantir os direitos da criança: a vida, a saúde, liberdade, educação, dignidade, respeito, convivência familiar e comunitária, proteção contra a violência, contra a exploração e ter acesso à cultura e o lazer. A nossa irmã Cris é diretora de escola de ensino fundamental 2, né, Cris? 1 e 2. Senta um minutinho com ela, irmãos. Como é difícil garantir isso aqui, né, Cris? Porque a criança está num lar desestruturado. Porque não tem comida. A Ana quer que eu fale mais. Perguntou se eu quero água. Eu trouxe a garrafinha cheia. Agora vocês aguentam. Aprendi com a Irlândia. E aí, como está difícil garantir esses direitos. Como está difícil deixar ser criança. A criança ser criança. Eu acredito que boa parte de nós aqui estamos num lado até privilegiado. Que podemos dar escola para o nosso filho. Que podemos dar saúde, educação. Se seu filho está com uma questão emocional, você pode procurar um psicólogo. Se o dentinho dói, você pode correr com ele, levar para um dentista. Você tem o bazar da igreja, você tem a Zara, você tem qualquer coisa que seja para vestir a sua criança. Mas tem infâncias que não têm esse mínimo direito garantido. E essa infância, deixando de ser preservada, aponta para um futuro desastroso. Às vezes eu estou sentada lá na escola e uns 70% das crianças querem ser youtuber. Falo, Deus, não vai ter médico, nem advogado, nem vai ter nada. Só vai ter youtuber. E os outros 50% querem ser... Teve um que queria trabalhar, ele quer trabalhar no supermercado financeiro. Supermercado financeiro, na verdade é mercado financeiro. E ele falou que vai trabalhar 10 anos, se aposentar, não vai ter filho nem mulher, porque gasta muito dinheiro. Gente, isso é uma criança de 6 anos falando para mim. Tá? Vai vendo. E que ele ia ser isso. As nossas crianças, eu li um livro na pós que chama Educar na Curiosidade. E não é um livro só para professor, acho que é um livro para pais. Pais e avós. É interessante. E a autora, ela traz um conceito do feísmo. Eu não sei se vocês... A gente vai estar com criança sempre. Não sei se vocês observaram como as coisas de criança hoje são feias. Mostenhagen. Vocês já viram essa boneca? Gente, ela tem cor de morto. Roxo, esverdeado, né? Elas têm os olhos com sangue. Escorridinho no nariz, assim, o sanguinho, para dizer que está morta. Cheia de esparadrapo. Tem uma princesa cadáver, né? A noiva cadáver. E aí, uma das funções onde eu trabalho é ficar ali ajudando para que eles não se matem na hora do recreio. Porque senão eles se matam, viu? Na brincadeira. E aí eles estão brincando, crianças de 6, 7 anos, brincando, correndo. Fiquei curiosa, falei assim, de que vocês estão brincando? Eu sou o zumbi demoníaco, tenho 3 cabeças, pus sangue nos olhos, e o meu bafo matou ele, e agora ele está morto, e o zumbi do inferno está... Gente, eu comecei, sangue de Jesus, quase que eu... Peraí.
estava na escola, né, e recebeu um tchau, né? Mas eu fiquei assim, e aí? E aí, veio um anjo, de 6 cabeças, com garras para salvar ele. Falei, nossa, não existe mais aquele pique-pega que a gente congelava, né? E esperava o amigo salvar. Quem já brincou? Domingo que vem a gente vai brincar. Pique-pega, né? Congelava, vinha um outro descongelava. Não existe mais isso. Os brinquedos, os jogos preferidos dos nossos filhos, das nossas crianças, envolvem monstros, zumbis, mortos. É só coisa feia. E aí a Caterine vai falar o seguinte, esse feísmo contaminou a infância, porque a infância está deixando de ver o que é belo. Olha, gente. Porque ele não está indo mais para o parque. Ele não estava... Quem lembra? Dente de leão. Eu amava pegar dente de leão, assoprar e ver voando. Vagalume. Gente, tem criança em 2025 que nunca viu um vagalume na vida. Pelo amor de Deus, leve seus filhos para a casa da irmã Anaildes. Lá tem vagalume. Lá em Cerqueira César tem vagalume. Tem bastante, não tem? Não dá para ficar andando no mato à noite, né? Deixa essa criança. As crianças não estão vendo o belo. E por isso elas estão gostando do horrível, do feio. E isso é sério. Não é só brincadeira de criança, não. Porque para elas, gente, aquilo é real. Aquilo para elas é verdade. É verdade. Tempos atrás, contando a história de José. E aí, José foi jogado no poço pelos irmãos. Aí foram passando os domingos. Aí chegou o dia que o José reencontra com os irmãos. Aí a criança virou na nossa salinha e falou assim, e aí, tia, José fez o quê? Pegou a espada e matou os irmãos dele também? Eu falei, não. Graças a Deus, não. José aprendeu sobre o perdão. E eu pude ensinar, porque no mundo deles, fora de todo esse contexto, é isso. Quem já ouviu falar? Guerreira K-pop. É tenso, gente. É tenso. Ai, Tati, como é que eu vou fazer para ele não assistir? Assistir junto, conversa. E aí, gente, eu não estou aqui para dar receita de criar filho. Porque cada um tem uma realidade. Mas eu quero pedir para vocês que vocês olhem para essa infância que tem valor e que precisa ser preservada. E aí, a gente tem o ECA, que garante o direito às crianças, à infância. É necessário o direito das crianças. A gente tem a palavra de Deus, que coloca a infância como lugar máximo. E aí a gente sempre pensa, como que eu vou preservar essa infância? E talvez o texto mais preferido, né, quando a gente vai falar sobre infância, a gente lê lá Marcos 10. E esse eu vou ler mesmo. Marcos 10, a partir do versículo 13. Depois disso, algumas pessoas levaram suas crianças a Jesus, para que ele as abençoasse. Mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Quando viu isso, Jesus não gostou e disse, deixem que as crianças venham a mim, e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. E eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. A gente vai preservar a infância quando nós levarmos as nossas crianças até Jesus. Eu não posso falar de Jesus para as crianças do meu trabalho, mas eu posso orar por ela. Nós temos uma criança com um TOD lá na escola, que graças a Deus tem 2 semanas que eu não apanho. Porque as outras todas, o resto do ano, eu levei um soco, eu levei uma mordida, eu levei um puxão de cabelo. E aí, gente, na hora, tá raiva, né?
o sangue ferve. E eu falei, não é possível, não é só remédio. Eu vou fazer aquilo que eu sei que também funciona. E eu comecei a orar por essa criança. Orar mesmo, trouxe para o PG, e a gente orou, e a gente tem orado, e eu tenho orado por ele. Muito. Muito, 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 muito. Claro que é uma questão física que ele tem um transtorno, é real, precisa ser medicado, precisa de médico. Mas eu comecei a orar. E essa semana ele teve uma crise, assim, eu falei, nossa, agora ele vai acabar com quem estiver na frente dele. Era eu. Eu estava de juiz de futebol. Eu que odeio futebol, eu estava lá de juiz de futebol no recreio. E aí ele veio com tudo na minha direção. Eu falei, ai meu Deus, vai me quebrar agora, porque ele é desse tamanho, gente. Quase do meu tamanho. Aí ele veio e me abraçou. Acho que se ele pudesse, ele entrava em mim. E me abraçou, e me abraçou, e me abraçou. E ficou com o rostinho afundado aqui. E eu coloquei a mão sobre a cabeça dele. Fiz aquela oração de olho aberto, só eu e Deus. Falei, Senhor, acalma esse coração. E ele não me bateu. Graças a Deus. Eu dei colo. Eu sou aquela que estraga, tá? Eu sou aquela que estraga as crianças. Eu dou colo, eu faço dengo, faço vontade também. E dei colo. E sentou comigo. Na minha mesa eu tenho a água do unicórnio. Cura tudo. É uma água com açúcar. E dei para ele, ele tomou. E ficou ali, sentadinho. Acalmou. 1 hora depois ele foi para a sala. Eu não perdi 1 hora de trabalho. Nesse tempo eu tinha uma reunião que eu tinha que ter comparecido, mas eu justifiquei. Eu não respondi e-mail, eu não atendi telefone. Passou do meu horário de almoço. Mas eu fiquei ali com ele. Porque eu acredito que essa infância precisa ser preservada. E se nós não preservarmos a infância, que é um tema urgente para a igreja, não é só fora da igreja, gente, infelizmente. A coisa está aqui dentro também. E quando a gente convida, a gente clama para os irmãos, ajudem na salinha. Vem estar com a gente. Primeiro porque é um privilégio. Eu acho que todo cristão devia passar pela salinha das crianças, né, tio Willas? Primeiro que é um privilégio. E segundo porque é urgente. É urgente. É para a igreja do século 21. E eu desafio os irmãos, mesmo vocês que não têm filho, gente, eu não tenho filho ainda, estou me envolvendo. Eu recebo, assim, os melhores relatos dos pais. De manhã, tia Tati, fulaninho hoje falou isso, que você falou, isso. E aí a mãe posta no grupo o filho tocando sanfona, cantando louvor. Mas na hora que a gente estava cantando louvor na salinha, sabe lá Deus o que ele estava fazendo. Talvez uma guerra de Homem-Aranha, né, que eles amam também. Mas eles estão aprendendo. Essa infância, ela precisa ser preservada. E eu já estou caminhando para o fim. Posso ouvir um amém, né? Essa responsabilidade, essa preservação da infância. Eu gosto muito de vasculhar textos na Bíblia. E aí eu fui lá ler o profeta Zacarias. Várias visões. Um pouquinho antes, né, de Mateus, lá, várias visões. E aí tem um capítulo 8, as promessas de Deus. As promessas de Deus para aquele povo. Zacarias 8:5. Está bem aqui, ó. E ele fala das promessas. E Jesus fala no versículo, vou começar no 3 para os irmãos entenderem. Eu voltarei para Jerusalém e ali morarei. Então Jerusalém será chamada Cidade Fiel. E o monte do Senhor Todo-Poderoso será chamado Monte Santo. Mais uma vez, os velhinhos e velhinhas com suas bengalas nas mãos vão se sentar nas praças de Jerusalém. E as praças ficarão cheias de meninos e meninas brincando. Isso é parte do céu. As praças ficarão cheias de meninos e meninas brincando.
A série The Chosen, quem não assistiu ainda, assiste. É bem gostoso de ver. A minha cena favorita. Eu chorei muito. Ela não é descrita assim na Bíblia, mas foi muito bonita. Porque eles colocam o encontro de Jesus com as crianças, Jesus confecciona brinquedos para elas, e quando Jesus sai daquele lugar, o que ele deixa para elas? Os brinquedos. Aqueles bonequinhos de madeira, aqueles carrinhozinhos, aqueles boizinhos de madeira, para elas brincarem. A preservação da infância é só deixar a criança brincar, ser criança, ouvir. Precisa ouvir o seu filho. Ouça as histórias sem fim. Eles têm histórias sem fim. Ouça, porque eles estão dizendo, eles estão falando, eles estão pedindo por socorro. E se a gente não ouvir, vai ser aquele pedófilo que está lá no videogame do Roblox que vai ouvir. Vai ser aquele youtuber que só faz besteira que vai ouvir. Essa semana, uma menina de 14 anos no México. Gente, 14 anos, minha mãe penteava meu cabelo, literalmente. Eu era criança de tudo com 14 anos. Mas lá no México, uma mãe colocou uma criança de 14 anos para fazer lipo e colocar silicone. E ela morreu. A gente vê as crianças aí, fazendo skincare, maquiagem. Não tem nada a ver. Tem sim. É uma infância que está sendo tirada. E isso é sorrateiro. Tudo bem, quer assistir guerreira K-pop, cada casa, mas senta com seu filho e explica o que significa aquela dança sensual que ela está dizendo, demônio venha sobre mim e me domine. É isso. Tati, mas na nossa geração as músicas eram imorais. Eu não fui criada no lar cristão, os irmãos sabem, eu conheci Jesus com 19 anos. E, mesmo assim, na minha casa não tinha essa de... E olha que meu pai era do samba, hein? Meu pai era de roda de samba. Não tinha essa de ficar dançando qualquer música, não. A gente tem que se atentar. E é uma responsabilidade da igreja, sim. Vamos começar aqui. Eu vejo o ministério com crianças como um ministério e como um serviço. Porque se tem programação, tem que ter ministério com criança, senão a gente não dá conta, não é verdade? E a gente não dá mesmo. É muita energia, é muita bagunça, vocês têm só um recorte aqui. Mas é isso. O pastor Reinaldo sempre fala uma frase, que as crianças são o trabalho da família. E se nós não olharmos, e se nós não nos ajoelharmos, se nós não escutarmos essas crianças, elas vão perder a infância. E aí, Deus ajude com os problemas lá na frente. Se nós, que tivemos também, alguns de nós tivemos infâncias difíceis, haja terapia, né? Haja terapia para a gente resolver toda essa meleca que a gente tem dentro da gente de sofrimento, de trauma, de dor relacionada à infância. Imagina as crianças, essas que são crianças agora, quando elas estiverem, daqui a pouco elas forem adultas. As nossas crianças precisam brincar. A nossa infância tem valor para Deus? Sim. E é responsabilidade da igreja? Sim. Valorizar e preservar essa infância. E Jesus pega, nesse texto aí, ele dá um nó, né? Fala, os discípulos acharam, não? Gente, eu acho que as crianças estavam do jeito que elas sempre são naquela hora. Os pais levando, e tinham muito filhos, né? Então, eram 2 debaixo do braço, um na carcunda, um correndo, e aquela confusão, e barulheira, os discípulos, Jesus falou, não, tragam elas para mim. E se você não for como uma criança, você não é digno do reino do céu. E aí, não é para ser criança nas atitudes.
Isso aí a gente tem que ser maduro. Mas é ser criança como? Ter uma fé pura, simples. Quando você fala, eles acreditam. O pastor Davi, de vez em quando ele está tocando bateria aqui, o Davi Galácio. Ele foi meu aluninho, gente. Ele era ali, seus 12, 13 anos, ele era meu aluno. E aí, ele sempre tinha uma pergunta para me fazer, e era muito engraçado, que ele pegava as perguntas mais difíceis para falar. E aí, ele tinha umas clássicas, né? Um dia alguém ensinou para ele para perguntar para mim se Adão tinha um umbigo. Tinha ou não tinha? Aí eu brinquei para ele, falei assim, Deus foi lá, fez cuti, 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 e fez um umbiguinho de Adão. E ele sempre estava com muitas perguntas. E eu lembro de outras crianças, de outras histórias das crianças, mas eles acreditavam mesmo. E tinha um mais novinho que o pai falou assim em casa, nossa, tem que fazer esse imposto direito, senão o leão vai me pegar. Conversa de adulto, né? Mas a criança está ali, não fazendo nada, né? Só com o radar ligado. A criança levantou e falou assim, vai não, papai. A tia Tati falou que se você orar, Deus vai fechar a boca do leão e eles vão virar gatinhos. Ela falou, está escrito na Bíblia. O pai falou, amém, meu filho. Amém. O irmão conseguiu fazer lá o imposto dele e não foi pego. Espero que ele tenha feito tudo certo. Não foi pego pelo leão do imposto de renda. Eles acreditam, meus irmãos, que a nossa imagem da infância possa ser essa. Eles brincando, sendo crianças, que a gente consiga preservar. E eu sempre peço para os irmãos, orem pelas nossas crianças. Ore pelas mães e pelos pais que criam os filhos sozinhos. Ore pelas crianças que estão sozinhas. Vocês viram aquele vídeo dos calçados das crianças mortas em Gaza? É muito triste, gente. É muito triste. E é urgente. E é agora. A criança está na igreja agora. Não é a igreja do futuro. Vamos esquecer essa história. É a igreja agora. Está acontecendo aqui, ó. Ela está olhando para mim. O que eu falo, como eu me comporto. Várias coisas. Posso contar várias histórias. Vou virar um pastor Irlande aqui. Várias histórias que eu já vivi com crianças. Porque essa preservação, ela é urgente. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos abençoe e que a gente ore sinceramente, que a gente considere a infância mesmo. Não está fácil ser criança no século 21. E o diabo está aí, buscando quem possa tragar. E, infelizmente, ele tem conseguido tragar muitas crianças. Vou convidar os irmãos para orar. E antes de pensar nas nossas crianças, nossos filhos, sobrinhos, netos, eu quero que você pense na sua criança. Aquela criança que você foi. O que poderia ter sido diferente na sua infância? Que mexeu tanto no seu hoje? Que você possa acolher essa sua criança. E essa criança que você foi na infância, que talvez passou por alguma dificuldade, por algum trauma, é essa criança que você vai acolher. Quando eu olho para as crianças, eu olho a criança que eu fui. Fui uma criança feliz, graças a Deus. Graças a Deus. Bem peralta. Mas também tive situações que refletem tanto na minha vida hoje. Uma delas é obesidade, diabetes, todas as coisas que vêm aí, que começaram na infância. Mas acolhendo a criança que nós somos, isso ajuda muito, gente.
Você quer olhar para a criança hoje? Olha para a criança que você foi. Tudo, né? Não tinha ECA na infância da maioria de nós. Não tinha essa imagem de cuidado da criança. Então, muitas crianças sofreram. Então, é um exercício bom. Lembrar da criança que eu era para acolher a criança hoje. E aí você vai saber o que você tem que fazer para valorizar e preservar essa infância. Na minha infância faltou colo. Eu já sei o que eu tenho que dar. Colo. Na minha infância eu apanhei. Agora eu tenho que dar cuidado. Na minha infância eu fui abandonado, eu fui abusado. Agora eu sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que proteger. Quando você lembra da criança que você foi, você consegue olhar para a criança que está perto de você. E que precisa. Muito, muito, muito. Então, com isso no coração, vamos orar. Vamos orar para que o Senhor, Deus, nos ensine, Senhor. Nos ensine a valorizar a infância. Nos ensine a preservar a infância. Nos ensine a olhar para os pequenos como o Senhor olhou, Pai. O Senhor deu grande valor a elas. O Senhor as ama. O Senhor as protege. Deus, pedimos que a Tua boa mão esteja sobre as nossas vidas e sobre a vida das nossas crianças. Às vezes, Senhor, nós queremos deixá-las dentro de nós, nos nossos braços, sob a nossa proteção, mas elas estão crescendo, Senhor. E nós temos que soltar, e nós temos que deixar ir. Que o Senhor nos ajude, Senhor. Que o Senhor nos ajude a ter um mundo melhor para as nossas crianças. Um mundo que acolhe, que dê colo, que escute, que preserve, que proteja, que cuide da infância. E que essa mentalidade, Senhor, comece em nós, aqui na igreja, aqui neste lugar. Que este lugar seja um lugar de proteção à criança, seja um lugar de cuidado à criança. Que o mal aqui não tenha espaço para alcançar as nossas crianças. Pai, em nome de Jesus, pela criança que nós fomos, cura em nós, Senhor, todas as dores que temos das nossas infâncias. Muitos dos meus irmãos aqui tiveram infâncias difíceis, de privação, de dor, de violência. Eu te peço, Jesus, que o Senhor cure essa criança que está aí dentro, para que este meu irmão consiga olhar a infância com bons olhos. Que ele consiga se aproximar com cuidado e proteção de uma criança. Que nós possamos, ó Deus, ter o privilégio todos os dias de ter muitas e muitas crianças ao nosso redor. Nós aprendemos tantos com elas, Senhor. Nós aprendemos a te amar na simplicidade. Nós aprendemos a querer o Senhor pelo que o Senhor é. Nós aprendemos a entregar a nossa vida ao Senhor, a pedir o Senhor para morar no nosso coração. E ficar imaginando como que vai caber um Deus tão grande num lugar tão pequeno. Nos ajuda, Senhor. Proteja as nossas crianças. Nos dê sabedoria. Nos dê estratégia. Nos dê coragem, Senhor, para enfrentar todo o mal que venha contra a infância dos nossos filhos e das nossas crianças. Nos abençoe, Senhor. Abençoe a nossa vida, abençoe a nossa igreja, os nossos pastores, todos os líderes da nossa igreja. E abençoe as nossas crianças, Senhor. Que elas estejam aqui por muito tempo. E que a gente não se incomode com a bagunça, com o barulho, mas que a gente perceba o privilégio de estar com aqueles que são dono do teu reino ao nosso lado. Obrigada pelo teu amor. Obrigada porque Jesus foi criança, porque Ele cresceu e nos salvou. Obrigada, Jesus. Nós te agradecemos.